Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos. Nesse vídeo vamos falar sobre a castração consciente dos nossos pets, beleza? Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário, a minha formação é essa daqui. Eu fiz medicina veterinária na Universidade de Brasília, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, lá no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, e vamos para o nosso vídeo. Galera, só lembrar vocês que temos uma playlist super especial aqui no nosso canal, onde falo sobre vacinas para cães e gatos, sacrifício de cachorro e gato, castração, exames de sangue, etc. Depois confiram aqui, tá super legal, fiz com muito carinho esses vídeos para vocês. Então, pessoal, eu quero só mostrar para vocês aqui antes, rapidamente, as fontes de onde eu pesquisei para gravar esse vídeo. Então vamos lá. Vi esse site aqui, ó, endocrinologiaveterinária.com, que é do médico veterinário, meu colega Alexandre Bastos Batista, um abraço para ele. Ele escreveu esse artigo aqui, ó, Efeitos Deletérios da Castração. Eu vou deixar o link para esse artigo aqui na descrição do vídeo, vocês podem ver que ele colocou muitas referências bibliográficas, está bem legal esse artigo, vou deixar para vocês. Também pesquisei nesse daqui, ó, efeitos da gonadectomia, ou seja, retirada dos testículos e do ovário, no caso das fêmeas. Então, efeitos da castração no risco de doenças imunes nos cães. Esse artigo aqui, ó, foi publicado, vamos ver aqui, em 2016, está bem aqui. O link para ele também está na descrição do vídeo. Esse outro artigo aqui é de outubro de 2010, que é avaliando os benefícios e riscos da castração de gatos, quer dizer, de cães e gatos. Então são esses três artigos, os links estão na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha neles. Então, pessoal, vamos lá. Alguns cães e gatos têm que ser castrados, Então, por exemplo, cães e gatos de ONGs, esse pessoal de ONG que faz resgate aí dos cães e gatos, esses animais precisam ser castrados. Geralmente as ONGs têm muitos animais. Se eles não forem castrados, eles podem acabar se reproduzindo lá dentro e aumentando esse problema que é a questão dos animais que não têm tutores, né, de animais que foram abandonados na rua e foram resgatados por essas ONGs. Então os animais de ONGs, cães e gatos de ONGs, devem ser castrados. Cães e gatos de rua também. As ONGs não têm espaço para todos os animais, e eu falo com propriedade porque eu sou voluntário numa ONG de cães abandonados aqui em Brasília, e a situação muitas vezes é difícil, faltam recursos, tem muitos voluntários que trabalham, que ajudam, e se não fosse isso, esses animais estariam em situação muito pior. Mas infelizmente as ONGs não têm como acolher todos os cães e gatos. Então, em alguns lugares do Brasil, tem projetos que pegam esses animais na rua, cães e gatos, fazem a castração e depois devolvem para a rua. Pelo menos esses animais não vão se reproduzir e aumentar o problema que realmente é de cães e gatos abandonados, cães e gatos de rua. Lembrando que eles podem atacar alguém, atacar uma criança, um idoso, podem transmitir doenças para a gente, as zoonoses, e eles também estão em situação de sofrimento. Eles às vezes são privados de comida, de água, né? Não têm acesso a comida e água, são maltratados, enfim, não é bom ter cães e gatos na rua. E aí a gente tem que castrar também cães e gatos com doenças do trato reprodutivo. O que são doenças do trato reprodutivo? São dos órgãos reprodutivos. Então, por exemplo, se eu tenho uma fêmea com piométria, que é uma infecção que acontece dentro do útero, tem que castrar. Tem que castrar e é urgente. Tem que ir assim para o hospital direto para fazer a castração dela. Se eu tenho uma fêmea também, uma gata, uma cadela, que está com câncer no útero, câncer no ovário, câncer de mama, também temos que castrar, tá? E se temos um cachorro com câncer de testículo, câncer de próstata, ou um gato também, né, o gato macho, também temos que fazer a castração, tá bom? Então, são esses três casos: cães e gatos de ONGs, cães e gatos de rua e cães e gatos com doenças no trato reprodutivo. E elas não se resumem nisso, aqui só são alguns exemplos. Existem outras doenças do trato reprodutivo que a indicação é que o animal seja castrado. Então você vai conversar aí com o seu médico veterinário para pedir a opinião dele.
Se você vai castrar uma fêmea, retire também todas as mamas. Não faz sentido castrar uma fêmea e não retirar todas as mamas. As mamas não vão ter mais função. A função das mamas é de produzir leite e alimentar os filhotes. Se essa fêmea não vai mais ser capaz de ter filhotes, para que ter as mamas? Porque se não é retirado as mamas, ela ainda assim, mesmo castrada, pode desenvolver câncer de mama. Olha só. E aí, as mamas elas têm ligação interna, então tem que retirar todas. Inclusive se você tem uma gatinha, uma cachorrinha aí que está com um tumor de mama, você não pode retirar só o nódulo, você não pode retirar só a mama onde está aquele nódulo, você tem que retirar tudo, porque como eu disse, tem ligação interna. E aí se você retira só aquela mama, provavelmente o tumor vai aparecer em outras mamas, além de dar chance para esse tumor se espalhar pelo corpo do animal. Então, retira todas as mamas, tá bom? Vai castrar também? Retira todas as mamas. E aí eu te pergunto, você mesmo, você quer castrar seu animal? Beleza, eu respeito sua opinião, tranquilo, sem problemas. O que esse vídeo traz é a castração consciente, ou seja, você vai estar consciente dos riscos, mais dos riscos aqui, porque os benefícios a maioria dos médicos veterinários fala a respeito. Então eu não vou me deter nesses pontos. Vou falar aqui dos possíveis riscos que a castração pode trazer. Então, se você está pensando em castrar, castre, mas por uma decisão sua, né? Não do médico veterinário. Não aceite isso de tá empurrando a castração e tal. Não é legal, é algo para ser discutido, é algo para ser pensado, para ver os ganhos e as perdas, né, os benefícios e aquilo que pode não ser interessante para o animal. Então, cada animal vai ser avaliado individualmente. É claro que se eu tenho uma gata, uma cadela com piometra, uma doença muito grave, tem que castrar, não tem nem que pensar. Né? Câncer no útero, câncer de testículo, também. E olha pessoal, esse vídeo está super bacana, então ó, já curte ele e se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Pessoal, qual a função dos hormônios sexuais? Né? Porque assim, quando a gente castra o animal, a gente está retirando a fonte de produção desses hormônios. E esses hormônios não são relacionados apenas com o sexo, com a reprodução dos animais. Eles servem também para libido, que tudo bem, é o sexo, serve para produção de massa óssea, serve para a saúde dos ossos, para a saúde das articulações e para a distribuição de gordura no corpo. Quais hormônios? Né? A testosterona, que é o hormônio sexual dos machos, e a progesterona e o estrógeno, que são os hormônios sexuais das fêmeas. Eles têm essa função aqui toda, além de estar ligado a questões do trato reprodutivo. Ainda, o ganho de massa muscular, tanto no macho quanto na fêmea, está ligado a esses hormônios, a força, produção de células do sangue. Olha só isso daqui, que interessante, né? Esses hormônios servem para produzir células do sangue. E também esses hormônios servem para a saúde da pele do animal. E aí, pessoal, vamos ver aqui ó, alterações comuns em animais castrados. A gente viu naqueles trabalhos que eu citei lá no começo, que os links estão aqui na descrição do vídeo, que a anemia autoimune aconteceu 7 vezes mais em pets castrados do que nos pets inteiros, nos pets que não foram castrados. E aí a gente lembra lá, né, que esses hormônios sexuais são importantes para a produção de células do sangue. E a anemia é o quê? Falta de células do sangue. Atopia é um problema de pele bastante comum em cães, principalmente de algumas raças. Cães castrados têm 5 vezes mais chance de desenvolver atopia. E a gente viu também que os hormônios sexuais são importantes para a saúde da pele dos animais. Complexo pênfigo tem 5 vezes mais chance de acontecer em animais castrados, é uma doença autoimune. Doença intestinal inflamatória tem 9 vezes mais chance de acontecer em pets castrados do que em pets inteiros. Hipoadrenocorticismo, uma doença metabólica, 6 vezes maior a chance de pets castrados desenvolver essa doença. O lúpus, doença autoimune também muito complicada, tem 12 vezes mais chance de aparecer em pets castrados. Poliartrite autoimune, ou seja, poli significa muita, né? Então seria muita artrite, seria artrite em várias articulações. E autoimune porque é o corpo se atacando. Tem 7 vezes mais chance de acontecer em pets castrados. E a trombocitopenia autoimune tem 10 vezes mais chance de acontecer em pets castrados. Trombocitopenia é a falta de plaquetas. E a gente viu que os hormônios sexuais são importantes ali para a produção dos componentes do sangue.
Ainda, isso daqui é interessante, olha só, pessoal. Às vezes as pessoas acham que eu castrei meu gato, eu castrei meu cachorro, é impossível ele ter câncer. Não, não tenha essa ideia, porque um animal castrado ele pode desenvolver câncer sim. É claro que, por exemplo, se eu retirei as mamas de uma cadela ou de uma gata, é impossível ela ter câncer de mama, porque ela não tem nem mais as mamas. Da mesma forma, se eu retiro o testículo de um cachorro, é impossível ele ter câncer de testículo, porque eu retirei os testículos. Mas o câncer pode aparecer em outros lugares, como por exemplo o osteosarcoma. O osteosarcoma aparece em 2 vezes mais em cães castrados, cães de diversas raças, do que nos cães inteiros. É um tipo de câncer muito agressivo, inclusive. E os Rottweilers, que são cães assim de maior porte, em Rottweilers castrados, a chance de aparecer osteosarcoma é de 3 a 4 vezes maior do que nos Rottweilers que não foram castrados. Hemangiosarcoma é um outro tipo de câncer, 4 vezes mais comum em pets castrados. Mastocitomas, outro tipo de câncer, 4 vezes mais comum em pets que foram castrados. Além disso, tem chance de acontecer infecção urinária maior, principalmente em gatos, incontinência urinária, principalmente em fêmeas. Quantas e quantas fêmeas são castradas e depois elas não conseguem mais segurar a urina, elas ficam incontinentes, elas ficam urinando ali em todo lugar, estão dormindo, acabam urinando ali na caminha dela, porque ela não consegue segurar. Câncer de próstata no caso dos machos, porque olha só, a castração retira os testículos, até onde eu saiba não tem como retirar a próstata. Então, um cachorro castrado, um gato castrado, mesmo assim ele pode desenvolver câncer de próstata. Linfoma também pode aparecer com mais frequência em pets castrados, né? Tudo isso daqui também, ó, é mais comum em pet castrado. Então, olha só, câncer de próstata, né, como eu falei, é mais comum no macho castrado do que no macho inteiro. Pode acontecer alterações de comportamento. As pessoas acham que assim, eu tenho um cachorro que é agressivo, se eu castrar ele, ele vai ficar manso. Isso não é verdade. A castração é meio que uma roleta russa. Pode ser que seu pet mantenha o mesmo comportamento que ele tinha antes da castração. Mas existem casos de cães que são agressivos e continuam agressivos. Tem casos de cães que eram mansos e ficam agressivos depois da castração. Então, olha só, problemão. Alguns cães desenvolvem latidos excessivos, ficam assim muito agitados, muito ansiosos. Começam a apresentar também ansiedade de separação, que não tinham antes da castração. Ainda, principalmente em cães grandes, é mais comum acontecer a displasia coxofemoral em cães que são castrados do que em cães que não são castrados. E também o rompimento do ligamento cruzado do joelho também é mais comum. Isso daqui pode ter relação porque também é comum que cães e gatos também castrados, eles comecem a ganhar peso, eles comecem a engordar. E isso força mais as articulações. E aí essa displasia coxofemoral pode aparecer, rompimento do ligamento cruzado. E também os hormônios sexuais são importantes para a saúde das articulações dos pets, como a gente viu anteriormente. Então também tem uma ligação aí, principalmente com a displasia coxofemoral. Os pets castrados têm uma maior tendência a hipotiroidismo e também a diabetes do que os pets que não foram castrados. Então, pessoal, você quer castrar seu animal? Castre, mas castre de forma consciente, sabendo que tudo isso que eu falei pode acontecer, a chance é aumentada. Então, leve o seu gato, o seu cachorro ao médico veterinário pelo menos uma vez por ano, mesmo se você não tiver castrado ele. Se você tiver castrado, então, obrigatório, uma vez por ano, fazer os exames lá sugeridos pelo médico veterinário, fazer o tratamento de suporte, caso seja necessário, para que seu gato, seu cachorro tenha uma vida assim muito feliz, tá bom? Lembra de também palpar o seu animal, você tem que conhecer seu animal. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino, por exemplo, a fazer a palpação das mamas, né, das tetas das cadelas e das gatas, para você fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Da mesma forma que o câncer de mama das mulheres tem aquela recomendação de tratamento preventivo de fazer a palpação ali das mamas, a mulher mesmo que faz, e se ela sentir algum nódulo, ela já pode ir lá ao médico dela para retirar esse nódulo, e aí a chance de cura é altíssima, né, se é descoberto assim mais cedo. Da mesma forma, acontece para as cadelas e para as gatas. Conheça as mamas do seu pet, porque se aparecer algum nódulozinho, você já pode procurar o médico veterinário para retirar esse nódulo o mais rápido possível. Lembrando que nódulos nas mamas tem que retirar todas as mamas, retire todas,
porque se tirar só uma, muito provavelmente vai aparecer nas outras depois e vão ser mais processos cirúrgicos, além do risco desse câncer se espalhar pelo animal, e geralmente são cânceres malignos, tá bom? Então é isso, meus amigos. Para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgar@gmail.com. Por lá eu lhe explico como funciona o meu atendimento, também te passo um orçamento. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Segue também lá o meu canal ANP Dog, Alimentação Natural para Dogs, e também o canal Receita para Pet. Os links estão aqui também na descrição do vídeo. Grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.